Graças a Deus. Mais uma vez estou aqui, irmãos. Em nome de Jesus, para falar com todos vocês, irmãos. Oh, glória a Deus. Irmãos, irmãs, glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero falar para os meus irmãos, quero falar para minhas irmãs, amém? Que eu não tenho nada contra, amém? Que a mulher, às vezes, canta, louva o Senhor na igreja. Sou contra. Mas eu sempre coloco, né, dentro da Bíblia, da Palavra de Deus, porque a posição das mulheres na igreja, né? Como Paulo, ele escreve dizendo, né, glória a Deus, que aquilo que eles estavam falando a respeito das mulheres era mandamento do Senhor. Ele disse, olha, considere isso que eu estou falando para vocês a respeito das mulheres, que elas devem ficar caladas primeiramente na igreja, né? Ele disse que ele estava falando referente aos mandamentos do Senhor. Ele falou, considere que o que eu estou falando para vocês, tá vendo? É mandamento do Senhor, mas se vocês quiserem ignorar isso, que vocês ignorem, né? Mas o que eu estou falando segundo a palavra de Deus, né? O que está escrito na palavra do Senhor. Então, ele deixou bem claro, aleluia, Jesus, glória a Deus, que o que ele estava ensinando, o que ele estava ensinando era mandamento do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glorificado o nome santo do Senhor Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, glória a Deus, glória a Jesus. Vamos, aleluia, Jesus, glória a Deus, ler para os irmãos entender e compreender. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, que diz assim, olha, a palavra do Senhor, glória a Deus, glória a Jesus. Aqui, ó. Vós, porém, não sejais chamado de rabi. Rabi quer dizer mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, a Cristo, e todos vós sois irmãos. Nem vós chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, o que é o Cristo, né? O maior dentre vós será vosso servo. Tá vendo? O maior entre vós será vosso servo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso aqui nós estamos lendo aqui no livro de Mateus 23, né? Glória a Deus, glória a Jesus, até o verso 11. De 1 ao verso 11 de Mateus, para os irmãos entenderem, aleluia, Jesus, e também de Tiago, capítulo 3, verso 1, fala claramente, aleluia, Jesus, meus irmãos, muito de vós não seja mestre, sabendo que receberemos mais rigoroso juízo. Então, se aqui nós vemos, se Paulo advertindo, escrevendo aqui essa carta, né? Glória a Deus, glória a Jesus, e Tiago, né? Ele está falando aqui, né? Que muitos de nós era para não querer ser mestre, porque nós iríamos receber mais rigoroso juízo. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor, que o juízo de Deus, ele começa primeiramente pela casa do Senhor. Entendeu? Não vai começar lá por fora, vai começar primeiramente pela casa do Senhor, né? Então nós vemos que nossos dias, o que está acontecendo no nosso dia, é que as mulheres estão confundindo, né, a obra do Estado, né, com a obra de Deus, né? Estão confundindo as pessoas que trabalham para o Estado com as pessoas que trabalham para a obra de Deus. Então estão fazendo confusão, né? As mulheres que trabalham para o Estado, sim, elas trabalham para o Estado. O Estado, quem trabalha para o Estado, tá ali? Elas podem ser, tem muitas mulheres que são excelentes para trabalhar, né, são estudadas, né? E aprenderam, fizeram curso, né? Estudaram, né? E aprenderam a trabalhar para o Estado. São letradas, né?
Mas só que na obra do Senhor, as coisas de Deus são espirituais. E as coisas de Deus não se interpretam por letra. Não se interpreta porque o meu irmão fez teologia. Não se interpreta ali pelo irmão ter estudado, né? Ter feito curso. Não. A palavra de Deus, ela é interpretada espiritualmente. Ali. E sabemos que quando nós interpretando a palavra de Deus espiritualmente, ali, as pessoas muitas vezes não são muito letradas, né? Mas espiritualmente, ali, elas têm visão dentro da palavra de Deus, porque o Espírito de Deus ali é que revela, é que testifica com o nosso espírito. É o Espírito de Deus que vai falar na nossa consciência, ali, revelar ao nosso coração. Porque nós, né, temos a lei de Deus escrita, não é mais na tábua de pedra, mas na tábua de carne do nosso coração. Quer dizer, então Deus, Ele nos dá a nós o teu Espírito, escrevendo dentro do nosso coração as suas leis. As leis de Deus são postas em nosso coração pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, para entender as coisas de Deus, o próprio Espírito Santo revela para nós. É o próprio Espírito Santo que vai revelando para nós a obra do Senhor. E vai nos ensinando. O próprio Jesus, quando Ele vier, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Quando Paulo escreve a Tito, para Tito botar em boa ordem as coisas que ainda resta, estabelecer presbítero de cidade, ele fez isso para reprimir os falsos profetas. Fez isso para reprimir aqueles que iam trazer doutrina contrária à qual ele tinha ensinado. Então, quando ele passou a ensinar, né, ele descreveu claramente como que tinha que proceder na obra do Senhor. Então ele mandou escolher os presbíteros. E ele estabeleceu ali os presbíteros, estabeleceu também as mulheres, os deveres também das mulheres. Então, não é somente os deveres das mulheres, os deveres dos presbíteros, dos diáconos, tá vendo? Paulo escreveu claramente. Ele disse que quando ele fala os deveres das mulheres, né, para que elas estejam caladas na igreja, ele fala que o que ele escreve, ele fala assim, considere que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas se alguém quisesse ignorar, que ignorasse. Por quê? Porque diz, primeiro Deus formou Adão, depois Eva. Lá em Efésios fala claramente, Adão não foi enganado, mas a mulher tendo sido enganada, caiu em contradição. Salva, porém, dando à luz a filho, se permanecer na modéstia e na santificação. É o que está escrito dentro da palavra de Deus. Então a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não se acrescenta e a palavra de Deus não se diminui. Agora, eu não estou contra as mulheres. A obra do Estado é uma coisa, a mulher no Estado, trabalhar para o Estado, trabalhar para a prefeitura, né? Trabalhar ali no governo, a obra do governo é uma coisa. Trabalhar o Estado é uma coisa, e trabalhar na obra de Deus é outra. Né? Então nós vemos que as pessoas que trabalham ali, segundo a lei, para fazer as coisas, tá vendo? Do Estado, pela lei, tá vendo? Né? Estão sujeitos à lei. E a Bíblia fala assim, aqueles que se justificam pela lei, da graça tem caído. Então todos os pastores, presbíteros, diáconos, todos que querem ser justificados pela lei, os que são da circuncisão. Quando Paulo fala que os que são da circuncisão, ele está falando dos que são da lei, são os que são da lei. Então, todos aqueles que querem ser justificados pela lei, da graça tem caído, separado estão de Cristo.
Entendeu? Então, os que são da obra da lei, ali, são separados de Cristo. E todos aqueles que querem ser justificados pela lei, assim, são separados de Cristo. Então, as coisas do Senhor, os mandamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse novo mandamento, o novo mandamento eu vos dou. Então, esse novo mandamento Jesus deu para nós amarmos uns aos outros, como eles nos amou também, não é segundo a lei, é segundo a graça. Porque pela graça nós somos salvos. Agora é pelo amor, agora é pelo nós termos uma boa consciência, tendo uma boa consciência, guardando em nosso coração a fé, né? E o vínculo da perfeição que é o amor. E o amor não faz mal para ninguém. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o amor de Deus. E o amor de Deus não faz mal para ninguém. Então, nós não temos lei para si, mas fazemos as coisas que são da lei. Guardamos a lei está no nosso coração pela nossa obediência, ali, servindo a Deus de boa consciência. Ali. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, mas mostrar dentro da palavra de Deus o que é certo, o que é correto, né? Que Jesus manda nós se acautelar dos falsos profetas. Jesus disse, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque vem até vós disfarçado como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Mas pelos frutos nós conheceremos, pelos frutos. Então, meus irmãos, não é denegrindo a imagem das minhas irmãs, nem dos meus irmãos, mas mostrando para elas, né, como convém as mulheres andarem na casa do Senhor. Porque a Bíblia, ela revela claramente como as mulheres devem andar na casa do Senhor. Então, na casa do Senhor, é a sujeição. As mulheres têm que estar sujeitas, viu? Aos seus próprios maridos, porque o marido é a cabeça da mulher. E Cristo é a cabeça da igreja. E o marido é a cabeça da mulher. E Cristo é a cabeça do varão, né? O homem, a cabeça da sua mulher, e Cristo a cabeça do seu marido. Então, meus irmãos, por isso que as mulheres têm que andar na casa do Senhor com sujeição. Então, Deus nunca colocou a mulher para presidir sobre o homem na casa do Senhor. Na casa do Senhor, não. Na igreja de Deus, não. Paulo disse assim, olha, considere que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Lê lá, viu? Vocês podem ler. 1 Coríntios, tá vendo? Vocês vão lá ler em 1 Coríntios. Aleluia! Oh, glória a Deus, tá vendo? Para que vocês possam ler e saber direitinho o que o apóstolo está falando. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, glorificado o nome santo do Senhor. No capítulo 14 de 1 Coríntios, vocês vão ler do verso 34 ao 37, para vocês verem o que Paulo fala, para que as irmãs também possam aceitar a palavra. Viu, irmão? Aqui não estou falando nada de mim, é o que está dentro da palavra de Deus, é que a palavra de Deus nos ensina, né? Não somente o apóstolo Paulo fala a esse respeito, tá vendo? Mas nós vemos também o apóstolo Pedro, no capítulo 1 de Pedro, né? Versículo 3, 1 ao 6, ele fala também, né? E vai sempre dentro da Bíblia Sagrada explicando os deveres das mulheres, né? E lá em Isaías, fala claramente, lá no Isaías, nós vemos lá o que o profeta Isaías profetizou naquela época, aleluia, Jesus, glorificado o nome santo do Senhor, no capítulo 3 de Isaías, do verso 12 ao 14, os irmãos podem ir lá ver Isaías, do verso 12 a 14, que os irmãos vão ver, aleluia, Jesus, glória a Deus, que Deus, ele não constituiu as irmãs para presidir sobre os irmãos, viu? Como presbítero, como pastora, como missionária, não. É mandamentos às mulheres, é receber o mandamento, é os homens. Então existe o mandamento de Deus e os mandamentos dos homens.
Existe a doutrina de Deus e a doutrina dos homens. Por isso que Paulo disse, olha, o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas se vocês quiserem ignorar, ignorem. Então, os homens ignoraram os mandamentos de Deus e deram mandamento para as mulheres, elegendo elas. Então, elas foram eleitas, né? Ou pastora, ou presbítera, ou missionária, foram eleitas pelos homens, não pelos Deus. Não, por Deus não. Pelo Pai não, pelo Espírito Santo não. Aleluia, Jesus, mas pelos homens, mandamento dos homens. Está bem claro. Considera que o que eu estou falando é mandamento do Senhor. Mas se alguém quiser ignorar, então quando os homens ignoram os mandamentos do Senhor, eles estabelecem a sua própria ordem e dão seus próprios mandamentos. Então existe o mandamento de Deus e os mandamentos do homem. Os mandamentos do homem são dados quando eles ignoram os mandamentos do Senhor. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Não estou aqui para denegrir a imagem de nenhum de vocês. Tá bom? Aleluia. Vamos ouvir hinos de louvores. Oh, glória a Deus, glorificado é o nome santo do Senhor. Que Deus, meus irmãos e minhas irmãs, o abençoe. Glória a Deus, glória a Jesus. Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Vamos ouvir hinos e louvores. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe e que o Espírito de Deus continue falando ao vosso coração, meus irmãos. Ouvimos louvores. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Bluetooth mode. Se construir a casa na areia, ela pode cair, ela pode cair, ela pode cair. Mas se construir na rocha, vai vir o temporal para soprar. Também virão os rios que vão se transbordar. Vão dar contra aquela casa, mas ela não cairá, pois está sobre a rocha e não vai se abalar. A casa na rocha não se abala, não se abala. Desce o temporal, sopram os ventos, vêm os dias maus, mas a casa na rocha não pode se abalar. A rocha é Cristo Jesus, que seguro está. A casa que está na rocha não vai se abalar, não vai se abalar, não vai se abalar. Mas se construir na areia, ela pode cair, ela pode cair, ela pode cair, ela pode cair. Vai soprar os ventos, vem o temporal, rios vão transbordar. Ela pode cair se não rocha não está. Construí a minha casa na rocha para suportar o vento temporal que vem contra ela para derrubar. Por isso construí minha casa na rocha e não vai se abalar. A rocha é Cristo Jesus, que seguro está. A casa na rocha não vai se abalar, não vai se abalar, não vai se abalar, não vai se abalar. Oh, mas se construir na areia, ela pode cair, ela pode cair, ela pode cair. Oh, glória a Deus. Orei agora, irmão. Orarei a favor de todos vocês, em nome de Jesus. Ó grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que a tua graça, Pai, que a tua misericórdia, ó Pai querido, Pai amado, venha sobre nós, Senhor. Venha abençoar os meus irmãos, venha abençoar as minhas irmãs, venha abençoar os meus ouvintes, ó Pai querido, Pai amado, que estão me ouvindo nesta hora através desse vídeo. Senhor, abençoa a sua casa, abençoa o seu lar, abençoa a sua família, abençoa os seus filhos, toma as tuas mãos, Pai, dá a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém?